Dizem que a alma é invisível, intocável, um fragmento etéreo que não pode ser visto. Mas Marco Aurélio nos deixou um aviso. A alma é tingida pela cor de seus pensamentos. Se isso é verdade, quantos de nós carregam dentro de si não uma luz clara e pacífica, mas um oceano de sombras? Havia uma cidade esquecida pelo tempo, ruas estreitas, iluminadas apenas por postes enferrujados que rangiam ao vento. Entre essas ruas vivia João, um homem comum, marcado por anos de solidão e fracassos. De manhã, quando despertava, o primeiro pensamento que lhe vinha era sempre o mesmo. Mais um dia, sempre a mesma coisa. Nada vai mudar. Esse pensamento pintava sua alma de um cinza denso, sufocante. Cada gesto seu parecia arrastado, como se um peso invisível o segurasse ao chão. Ele trabalhava em um pequeno escritório, repetindo tarefas que não exigiam mais que o apertar de teclas e o carimbo de papéis. João passava boa parte do tempo revivendo o passado mentalmente. Ele ficava pensando no que não deu certo, nas coisas que podiam ter sido diferentes, e dentro dele algo se acumulava, uma névoa espessa de ressentimentos, frustrações e autodesprezo. As pessoas ao redor notavam. Seus olhos, antes castanhos claros, agora pareciam sempre turvos, quase sem brilho. Alguns diziam que João parecia consumido. Outros se afastavam em silêncio, como se ao cruzar seu olhar pudessem ser contaminados por aquela escuridão. Foi em uma tarde banal no intervalo do trabalho que algo aconteceu. João estava sentado na copa da empresa, mexendo no café já frio. Uma colega se aproximou, sorridente, puxando conversa para quebrar o silêncio. Ontem assisti a um filme incrível sobre a vida de Marco Aurélio, aquele imperador romano que também era filósofo. João levantou os olhos curioso, mas permaneceu calado. Ela continuou. Teve uma frase que me marcou muito. Ele dizia que a alma é tingida pela cor de seus pensamentos. Achei tão poderoso isso. Fiquei pensando a noite inteira. João apenas acenou com a cabeça, sem dar muita importância. Mas quando voltou para sua mesa, a frase começou a ecoar. A alma é tingida pela cor de seus pensamentos. No ônibus a caminho de casa, lá estava a frase de novo, repetida como uma cicatriz na mente. Na fila do mercado, entre o barulho das conversas alheias, lá estava ela outra vez. E naquela noite, ao deitar-se exausto na poltrona, não conseguiu escapar da lembrança que não vinha de fora, mas de dentro de si. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. João começou a perceber que cada pensamento parecia deixar uma marca visível. Quando pensava em fracasso, via uma sombra escura surgir em torno de si, como se sua pele fosse manchada de carvão. Quando se afundava em raiva, o ambiente ao redor ficava sufocante, como se o ar fosse tomado por um vermelho espesso, quente, insuportável. Mas, quando por acaso lembrava de algo simples, o sorriso de sua mãe no passado, ou o som distante de uma música que gostava, uma luz azulada surgia tímida, mas real. João então percebeu, não era apenas imaginação. Sua alma estava, de fato, sendo tingida. Assustado, fez a si mesmo uma pergunta. Se minha alma está manchada, o que acontecerá quando tudo for apenas trevas? Naquela noite não conseguiu dormir. A frase de Marco Aurélio já não era apenas uma lembrança. Era um aviso. Decidiu então tentar algo. Pela primeira vez em anos, fez um esforço para controlar um pensamento. Sentado na poltrona, fechou os olhos e imaginou uma chama. Pequena, mas firme. Repetiu para si mesmo. Ainda posso mudar. Ainda posso mudar. No início parecia inútil. Sua mente, viciada na escuridão, o puxava de volta. Mas a chama resistia. E quando finalmente ele abriu os olhos, percebeu que o quarto já não estava mergulhado em sombras. Uma leve tonalidade dourada preenchia o espaço. Os dias seguintes foram de luta. A cada pensamento de desistência, João via o preto se espalhar como tinta. Mas sempre que forçava sua mente a lembrar de algo que valia a pena, um livro, um pôr do sol, um gesto de bondade, cores surgiam. Azul,
verde, dourado. A batalha não era contra o mundo, era contra si mesmo. João começou a compreender algo que até então lhe parecia impossível. A alma é como uma tela, e nós somos os pintores. A cada pensamento, um traço. A cada emoção, uma cor. O problema é que muitos, como ele, passam a vida inteira entregando o pincel às mãos da escuridão. Com o tempo, João percebeu mudanças em sua própria aparência. Seus olhos, antes apagados, recuperaram brilho. As pessoas voltaram a cumprimentá-lo. Algumas até perguntavam se havia viajado ou descansado, sem imaginar que a transformação não viera de fora, mas de dentro. Mas havia algo ainda mais profundo. Ele já não era o mesmo. A cada cor que sua alma conquistava, João sentia uma força crescer, como se tivesse encontrado uma arma contra o vazio. Certa noite, diante do espelho, lembrou-se da colega do trabalho e da frase que ela havia dito quase sem intenção. Sorriu sozinho e pensou: o que você pensa, você se torna. Sua alma reflete a paleta que você escolhe, e ninguém pode pintar por você. João sabia que a luta nunca acabaria. Sempre haveria pensamentos sombrios tentando manchar a tela. Mas agora ele tinha consciência, e com consciência tinha poder. Você que ouve esta história talvez se pergunte: qual é a cor de sua alma neste exato momento? Quantas vezes você permitiu que a escuridão tingisse cada espaço dentro de si? Quantas vezes entregou seu pincel ao medo, à raiva, ao ressentimento? A verdade é que todos nós carregamos uma tela invisível. E a cada segundo, com cada pensamento, a pintamos sem perceber. Uns escolhem tons sombrios, outros constroem auroras. Mas todos, absolutamente todos, têm a chance de mudar a cor. Não se engane, não é fácil. Pensamentos negativos são insistentes, invasivos, como uma tinta preta que se espalha rápido demais. Mas lembre-se de João e lembre-se da frase de Marco Aurélio: se a alma é tingida pela cor dos pensamentos, então cada vez que você escolhe pensar em coragem, em gratidão, em propósito, sua alma brilha em cores que nem mesmo a escuridão pode apagar. E então eu lhe pergunto: qual cor você escolherá hoje? A de um fardo que o aprisiona ou a de uma chama que o liberta? A tela está diante de você. O pincel está em suas mãos. E o tempo? O tempo é agora.